Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um dia no nosso momento épico, né, do dia, que é o nosso devocional diário. Hoje a gente vai continuar o nosso tema. Estamos no quinto dia do nosso tema, a mulher de fé, aliás, encontrando forças para enfrentar a rotina. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a mulher de fé na adversidade. E se tem uma mulher que exerce isso que eu admiro, é essa ministrante de hoje, que é a Maria Hilda, minha mãe, Hilda, conhecida como Hilda Moreno, né? E eu hoje convido ela a transbordar nas nossas vidas com esse tema. É com você, mãe, minha mãe. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Então, mulher de fé na adversidade. Realmente, eu confesso que esse tema ele me dá assim uma intuição assim muito verdadeira, porque geralmente esse é a realidade da minha vida. Isso é muito interessante. Então, o versículo de hoje que é lá em Provérbios 24:10, ele nos diz: Se fostes negligente no dia da angústia, a tua força será pequena, né? Então, esse versículo é muito forte, porque realmente ele fala profundamente em nossas vidas e, e é um tema muito interessante, né? As adversidades fazem parte da vida, nós sabemos, e a rotina, muitas vezes, ela nos coloca em situação de pressão. E dificilmente a situação de pressão e dificuldade. No entanto, a mulher de fé, ela não se intimida diante das adversidades, diante das lutas, né? Ela não tem medo, ela tem aquela força que vem lá do alto mesmo, nós sabemos disso, porque só Deus, através da nossa fé, está me ouvindo? Sim, Através da nossa fé, ele faz isso com cada um de nós, de uma forma diferente, mas tudo é dentro do propósito de Deus. E então convém que a gente possa meditar, possa olhar, possa pensar, né? Que essas rotinas acontecem na vida de cada um de nós, né? Mesmo a gente não querendo que aquilo aconteça, mas se é o propósito de Deus a gente passar por aquela situação, a gente tem que enfrentar, né? Então, a mulher de fé, ela não se intimida diante das adversidades, né? Provérbios 24, ele nos ensina isso, né? Aprendemos que é, aprofundar aprofundar nossa confiança em Deus, a gente se sente mais firme. A adversidade, ela não é obstáculo, né? Não tem nada de difícil, porque muitas vezes nós temos a tendência de reclamar, né? Quando a gente é, tem uma dificuldade em alguma parte, né? Então, a gente, quando está contrita com o Senhor, ele nos fortalece, ele nos dá a direção, mais uma oportunidade para experimentar a fidelidade de Deus de uma maneira mais pessoal. Então, a nossa vida é assim, nós temos dificuldades em muitas áreas da nossa vida, a gente não, não raciocina, né? A gente tem que pedir a direção do Senhor para que a gente possa fazer algo que
de acordo com a vontade dele. Pensar, orar, refletir, né? Para não fazer coisa de nós mesmos, porque se a gente não tiver esse controle, realmente é difícil. Então, a nossa verdadeira força, ela se revela nos momentos difíceis, né? É nesses momentos que a gente tem mais aquela tendência de buscar a Deus, né? Que nós temos isso é do nosso ser, né? Procurar as coisas de Deus nos momentos difíceis. Então, não devemos permitir que as dificuldades nos derrubem, mas devemos buscar força em Deus, né? Com muita perseverança, com muita fé. É isso que determina o tema de hoje. Então, devemos buscar força em Deus que nos capacita e perseverar. A mulher de fé, ela entende que, mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando em sua vida, formando seu caráter e a sua resistência. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade para crescer e se tornar mais forte. Então, mulheres, vamos buscar, né, de joelho no chão, com perseverança, com força, a oportunidade para crescer e se tornar mais forte a cada dia. Porque sem Deus a gente não supera. Com Deus a gente não consegue fruir. Então, quando a gente se torna mais forte, é nas adversidades que a nossa fé se torna cada dia mais profunda, né? E a nossa confiança também ela vai lá ao alto, porque sem Deus nada somos, nada somos. Então, nós devemos experimentar a fidelidade de Deus de uma maneira muito pessoal, porque nós sabemos que só com Ele, porque Ele conhece o nosso coração e a intenção. Lá em Provérbios 24 também, ele nos diz claramente que a negligência ou fraquezas diante das dificuldades resulta em pouca força. Mas essa passagem, ela nos convida a nos rendermos, né, na busca de Deus, em oração, com determinação, joelho no chão. Então, é só aí que a gente vence todas as adversidades da vida, porque Deus, ele nos capacita a isso. E nessa caminhada que a mulher de fé reconhece que os tempos difíceis são oportunidades para crescimento. O crescimento espiritual e pessoal, mesmo quando a angústia chega, ela sabe que Deus está presente, trabalhando para fortalecer seu caráter e a sua perseverança. E é nessa caminhada de superação que a fé se aprofunda, a esperança se renova e a confiança em Deus se torna inabalável. Então, gente, sem Deus, em qualquer momento de dificuldade da sua vida, não olhe para trás, não olhe para os lados buscando solução em pessoas. Nós temos que olhar para cima, olhar para o coração de Deus, olhar para Deus nitidamente, porque só Ele nos dá essa força para que a gente possa vencer todas as dificuldades da vida. Então, é por isso que nós nos tornamos inabaláveis, né? É quando temos essa experiência profunda e essa esperança de renovar a nossa confiança em Deus. Entender que as dificuldades fazem parte do plano divino para nos moldar e ajudar a enfrentar cada desafio com coragem. A mulher de fé, ela não se esconde, mas enfrenta o dia da angústia
com a certeza de que Deus é a sua força e seu refúgio. Assim, cada luta vivida se torna um testemunho vivo do poder da fidelidade de Deus em sua vida. É isso. A gente tem, nas nossas lutas, nós não temos para onde correr, né? Não temos para onde correr, a não ser para os braços do Senhor, né? E dedicar o seu coração plenamente naquilo que você deseja, porque Deus ele está ali para nos ouvir, Ele está ali para nos consolar, para nos ajudar em momentos mais difíceis do que você imagina. Lendo esse texto ontem, eu lembrei que Deus ele nos ama tanto, Deus ele nos ama tanto que a gente não faz nem, a gente não nem se compara. Por quê? Porque no momento mais difícil da sua dor, ele está ali te abraçando, te consolando, né? Muitas vezes ele nos carrega no colo, porque nós não somos capazes de suportar, né? Dores, dificuldades, né? Muito difícil. É quando ele diz que a sua força é o seu refúgio. Assim, cada luta vivida se torna um testemunho para cada um de nós, porque eu vivi isso. Eu vivi isso muitas vezes no momento difícil da minha vida. O meu refúgio era o Senhor, né, em oração. Ali eu encontrava aquela força, aquela coragem para que eu pudesse prosseguir, né? Era tantas lutas, tantos obstáculos que a gente tinha que vencer, muitas vezes, mas com a plena certeza. Porque se você não tiver nos braços do Senhor, você não consegue. Você não consegue ter paz, você não consegue raciocinar, você não consegue olhar para frente para ver uma solução. Então, o poder da fidelidade de Deus em nossa vida, ela aplica na prática e nos ensina que quando você se depara com pressões ou dificuldades na rotina, ele vai nos lembrar que a sua força vem do Senhor. Então, ore pedindo coragem e determinação para enfrentar o que vier, confiando na providência de Deus. Então, procure olhar para a adversidade como um momento de crescimento e aprendizado e tome uma atitude de fé para superar cada desafio com confiança. Eu sou uma testemunha do poder de Deus diante das dificuldades em minha vida, né? Porque nós não sabemos os obstáculos que iremos enfrentar no dia a dia. Então, se você não tiver com essa força e o poder de Deus na sua mão para te dar essa disposição de enfrentar as dificuldades, você pira, né? Você pira. E quando Deus nos mandou sair, eu lembro que uma certa vez na minha vida, a gente estava com muitos problemas no local onde trabalhávamos, e um dia Deus me deu o privilégio, porque eu posso dizer isso, que foi um grande privilégio do Senhor. Ele me chamou pelo meu nome, me acordou
e nos mandou sair daquele lugar onde estávamos. Então, eu me sinto assim privilegiada diante de todas as dificuldades que enfrentávamos, né? Os problemas com, com pessoas, problemas com o trabalho, problemas com dívidas. Então, Deus foi muito claro, muito, muito assim, sabe? Muito, muito altivo com aquela situação que ele me chamou pelo meu nome e me pediu que eu saísse daquele lugar. Saia desse lugar, né? Então, isso é muito forte. Você acordar por uma voz te chamando e te conduzir àquilo que você deveria fazer e te orientar todo o passo a passo que você deveria fazer. Então, isso é divino, né? Na época, eu não tinha muito discernimento e tinha muita fé, mas eu ouvi aquilo com muito propósito. E ele ainda me deu um alerta. Se não saíssemos dali, nós iria cair em um poço profundo. Existem muitos tipos de poço, né? Existe o poço da tentação, o poço dos prejuízos, o poço. Então, muitas coisas aconteceram naquele lugar. Então, Deus, ele foi muito, muito objetivo comigo. Sai desse lugar. E então, as coisas não aconteceram como deveria. E realmente caímos dentro de um poço profundo, que foi o poço do desprezo, o poço das dívidas infinitas, o poço da tristeza, o poço da dor. Então, realmente caímos dentro desse poço. Mas que Deus fez por causa das nossas negligências e da falta de percepção com Deus. Nós caímos em um poço profundo, que foi a perda de todo o patrimônio construído ao longo de 20 anos de trabalho, assim, de sol a sol, com muita determinação. Então, na área profissional e conjugal, então, foi embora tudo, né? Então, isso a gente deve olhar com muito carinho, ouvir o som aos nossos ouvidos, ouvir o desejo de vencer, ouvir a coragem. Então, é isso. Deus é maior. Então, busque essa determinação em Deus, porque só Ele pode nos dar, só Ele pode nos capacitar e só Ele nos faz vencer. Mas para isso depende da obediência diante dele e saber ouvir a sua voz com determinação para obedecer. Então, isso é nítido na vida de cada um de nós. Buscar a Deus em todas as coisas, em todos os momentos, porque só Ele é o dono da nossa certeza. Então, nunca menospreze os avisos do Senhor. Ele sabe como falar com cada um de nós. Ele nos ensina, ele nos capacita e ele está atento aos nossos ouvidos. Que Deus abençoe por esse ponto muito importante que me fez lembrar
de algo que realmente foi verídico em minha vida. Que Deus capacite a cada um de vocês e dê cada dia sabedoria para ouvir a voz do Senhor. Então, nesse momento, eu passo a palavra para Amém. quem quiser dar ter a sua participação com esse tema maravilhoso, que realmente ele fala muito no meu coração. E nos lembra também. Amém? Amém. Amém. Alguém quer compartilhar algo? Se não, eu já vou, até pelo horário, a gente já vai passar para os pedidos de oração. Hoje a nossa oradora oficial é a Kelma. Já temos alguns pedidos aqui no grupo. Quem quiser colocar